um policial branco para um juiz negro, acusando-o de roubar o carro que ele dirige. João Mendes passou o dia deliberando sobre um caso de alto perfil que levou semanas para ser resolvido. Como juiz, ele estava acostumado com o peso da justiça sobre seus ombros, mas hoje a conclusão lhe trouxe uma sensação de satisfação. Sua decisão foi justa, e ele sabia que ajudaria a estabelecer um novo padrão para casos semelhantes no futuro. Depois de um longo dia no tribunal, decidiu dirigir por seu bairro tranquilo nos arredores da cidade. As ruas eram ladeadas por gramados bem cuidados e casas grandes. Seu bairro, o lugar que ele chamava de lar. Ele dirigia um sedã preto elegante, um carro que ele trabalhou duro para pagar. Não era chamativo, mas era luxuoso o suficiente para se adequar ao seu gosto e refletir seu sucesso. Enquanto ele dirigia pela estrada, sua mente vagava para a semana que se aproximava. Ele tinha outro caso difícil pela frente e estava se preparando mentalmente para o trabalho que viria. De repente, luzes azuis piscantes apareceram em seu espelho retrovisor. João suspirou um pouco irritado. Ele olhou para o velocímetro. Estava bem dentro do limite de velocidade. O que poderia ser isso? Ele sinalizou, encostou no acostamento e observou o carro da polícia parar atrás dele. Quando o policial se aproximou, João abaixou a janela. Uma policial branca, a policial Carla Moreira, se aproximou com uma expressão severa. Sua mão repousava sobre sua arma no coldre e ela olhou para João com desconfiança. Carteira e registro. Ela ordenou secamente, sua voz áspera. João, mantendo a compostura, entregou sua carteira e registro. Algum problema policial? Ele perguntou, sua voz firme e mais curiosa. A policial Moreira não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para seus documentos com escrutínio exagerado, sua testa franzida em falsa concentração. Ela olhou para João, depois para o carro e então de volta para os documentos, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que não existia. "Este é seu carro?" ela perguntou, seu tom cheio de dúvida. "Sim, é." João respondeu calmamente. "Há algum motivo para você ter me parado?" Moreira olhou para ele de cima a baixo, estreitando os olhos. "Tivemos relatos de atividades suspeitas neste bairro e este carro corresponde à descrição de um que foi relatado como roubado." Ela fez uma pausa para causar efeito. "Você mora por aqui?" João sentiu uma pontada de frustração, mas manteve a calma. "Sim, eu moro. Este é o meu bairro e posso garantir que este carro não é roubado." Moreira inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso brincando nos cantos da boca. "Vamos ver." "Saia do veículo." João hesitou por um momento. Ele já tinha visto esse cenário se desenrolar antes, de um policial presumindo o pior com base em nada mais do que a cor da pele de alguém. Mas ele não era um homem qualquer. Ele era o juiz João Mendes, alguém que passou anos defendendo a justiça e a imparcialidade no próprio sistema que esse policial deveria defender. Tanto ele sabia que não deveria discutir na hora. Ele saiu do carro lentamente, mantendo as mãos visíveis. "Coloque as mãos no capô", ordenou o policial Moreira. O coração de João batia forte no peito, mas não de medo. Ele estava furioso com o desrespeito e a humilhação flagrantes que se desenrolavam diante dele. Ainda assim, ele obedeceu. "Belo terno. Deve ser um daqueles empresários, hein? Ou você roubou isso também?" João cerrou o maxilar, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que qualquer comentário dele poderia piorar a situação, e essa era a última coisa de que precisava. O policial Moreira vasculhou seu carro, abrindo o porta-luvas, verificando embaixo dos assentos e até mesmo vasculhando sua pasta. A essa altura, alguns vizinhos curiosos tinham saído, observando a cena se desenrolar com uma mistura de confusão e preocupação. João sentiu o peso dos olhos deles sobre ele, a indignidade de ser tratado como um criminoso em seu próprio bairro. Depois do que pareceu uma eternidade, o policial Moreira voltou até ele. "Parece tudo limpo", ela disse, seu tom ainda cheio de sarcasmo. "Mas vou precisar levar você até a delegacia para esclarecer isso." João olhou para ela incrédulo. "Para a delegacia? Com base em quê?" Ela cruzou os braços.
Não gosto da sua atitude e algo sobre isso não me parece certo. Vamos resolver isso no centro. João estava farto. Policial, cumpri tudo o que você pediu. Não há razão para isso ir mais longe. Aconselho você a pensar com cuidado antes de cometer um erro sério. Moreira soltou uma risada curta. Um erro? Você acha que pode me dizer o que fazer? Entre no carro. Mas antes que ela pudesse levar a situação mais longe, João pegou o telefone e fez uma ligação rápida. O policial Moreira observou, franzindo a testa. Chamando alguém para ajudá-lo a sair disso? Ela zombou. Vá em frente. João não respondeu. Ele simplesmente fez a ligação. Sua voz calma enquanto a policial Moreira estava com as mãos na cintura esperando. Depois que ele desligou, ele se virou para ela. Sugiro que você espere aqui por alguns minutos. Ela levantou uma sobrancelha. Isso é uma ameaça? Não, disse João, sua voz firme. É um aviso. Assim que Moreira abriu a boca para responder, outro carro parou. Este marcado com a insígnia do departamento de polícia da cidade. Um homem de terno saiu e correu, sua expressão sombria. Moreira, o que você está fazendo? Ele perguntou, seu tom urgente. Só estou fazendo meu trabalho. Ela respondeu, sua confiança vacilando ligeiramente. O homem balançou a cabeça. Você tem alguma ideia de quem é? Moreira piscou confuso. Ele é o suspeito em um possível caso de veículo roubado. O homem suspirou profundamente. Este é o juiz João Mendes. Ele é um dos juízes mais respeitados do estado. E você acabou de detê-lo ilegalmente. O rosto de Moreira empalideceu quando o peso de seu erro começou a afundar. Ela gaguejou. Eu não sabia e eu pensei... Você não pensou, o homem interrompeu, sua voz dura. Você fez o perfil dele. Você viu um homem negro em um carro legal e presumiu o pior. João ficou em silêncio, observando a troca. Ele havia sido injustiçado, mas mais do que isso, ele havia testemunhado mais um exemplo de como preconceitos raciais profundamente arraigados podem obscurecer até mesmo o mais simples dos julgamentos. Moreira olhou para João, sua expressão uma mistura de medo e arrependimento. Eu sinto muito, senhor. Eu não percebi. Você não percebeu quem eu era. João terminou por ela. Mas isso não deveria importar. A maneira como você me tratou, as suposições que você fez, é inaceitável. Não importa quem eu seja. O homem de terno assentiu. Juiz Mendes, nós vamos lidar com isso. A policial Moreira enfrentará a ação disciplinar por sua conduta. João olhou para Moreira por um longo momento. Ele podia ver o pânico em seus olhos, a percepção de que suas ações tiveram consequências que ela não havia previsto. Mas mais do que isso, ele viu uma oportunidade para algo maior do que punição. Eu não quero que ela seja demitida, disse João, sua voz calma, mais firme. Mas eu quero que ela entenda a gravidade do que ela fez. E eu quero que este departamento tome medidas reais para evitar que incidentes como este aconteçam novamente. O homem de terno assentiu novamente, alívio tomando conta de seu rosto. Nós faremos isso, senhor. Eu vou garantir. João se virou para Moreira. Você tem muito a aprender, policial. Hoje poderia ter terminado de forma muito diferente para nós dois. Espero que você leve isso a sério. Com isso, João voltou para seu carro, deixando a policial Moreira parada ali, seu mundo virado de cabeça para baixo. Enquanto ele dirigia para longe, ele não conseguia deixar de pensar em quantas vezes situações como essa aconteciam com pessoas que não tinham o poder ou posição para exigir responsabilidade. Ele sabia que essa era apenas uma pequena vitória em uma luta muito maior, mas era um começo. Enquanto o sol se punha no horizonte, João Mendes refletiu sobre a importância de seu papel no sistema de justiça e o trabalho que tinha pela frente. Ele sabia que a verdadeira justiça não era apenas sobre tomar decisões no tribunal, era sobre desafiar os preconceitos profundamente enraizados que assolam a sociedade em todos os níveis. E hoje ele deu mais um passo em direção a esse objetivo. Esta história destaca as consequências perigosas do perfil racial e os preconceitos que podem influenciar até mesmo aqueles em posições de autoridade.
As suposições da policial Carla Moreira sobre o juiz João Mendes, baseadas apenas em sua aparência e no carro que ele dirigia, levaram a uma situação que poderia ter se transformado em algo muito pior. Suas ações servem como um lembrete de como noções preconcebidas podem cegar as pessoas para a verdade e no tratamento injusto de outras pessoas. O juiz Mendes, apesar de humilhado e acusado injustamente, escolheu um caminho de paciência e sabedoria, em vez de reagir com raiva ou exigir que o policial fosse demitido. Ele aproveitou a oportunidade para ensinar uma lição valiosa. Isso ressalta o poder da contenção e a importância de buscar mudanças sistêmicas em vez de vingança pessoal. A resposta do juiz Mendes mostra que a verdadeira liderança e justiça não estão apenas na punição, mas na criação de oportunidades de crescimento e educação, mesmo para aqueles que nos prejudicaram. A história nos incentiva a refletir sobre o quão profundamente arraigados os preconceitos podem afetar o julgamento, especialmente em funções críticas como a aplicação da lei. É um chamado à ação para que todos desafiem seus próprios preconceitos e trabalhem para criar uma sociedade justa para todos. O que você faria na situação do juiz Mendes? Você acredita que ele lidou com isso da maneira certa ou você teria adotado uma abordagem diferente? Compartilhe seus pensamentos.